Temos Nelson Mandela, foi acusado de terrorista, de bombista, mas lutou, ficou na prisão durante 27 anos, Robert Island, e neste livro muito lindo, longo também, um longo caminho para a liberdade, pois ele vai mostrar que o ódio dos brancos sobre os negros era, digamos, de alguma forma um tipo de medo. Um tipo de medo. E a nossa história, leiam este livro, de George Orwell, 1984, e tentem perceber a lógica do Big Brother. O Big Brother é aquele olho grande que a todos vê, todos, mas nós não o vemos. Controla todos os nossos movimentos, controla a nossa mente também. E nós só devemos fazer aquilo que ele manda para fazer. E quem desobedece, já assistiram Big Brother? Eu já assisti. Quem desobedece vai ao paredão. E vocês sabem o que é o sentido real do paredão? O fuzilamento. Quem desobedece vai ao paredão. É fuzilado. E todos assistem e aprendem a ter medo do medo. Aprendem a ter medo do medo. Isto também vai inibir a participação. A tal menino não fala política. Vai inibir a participação. Quantas vezes não disseram, mas... E até bispos. Padre Celestino, tenha cuidado, vão te cortar a cabeça. Mas eu não sou criminoso. O que eu digo? Tão somente essas coisas que toda a gente sabe. Que as pessoas, tu és um ser humano, eu sou um ser humano, tu precisas de água. Tu precisas de água para beber, para viver. Precisa de viver com dignidade, precisa de te alimentar. Mas essas são condições básicas. Mas então eu tenho a responsabilidade de criar condições de possibilidades, não de ser paternalista, para que efetivamente todos participem. Mas não sei por que razão, cargas d'água, eu entendo que só os do meu grupo é que vão participar. Há 2 semanas eu estive a acompanhar o secretário-geral da CIAST, o Dom Camuto, nas audiências que tivemos com os partidos políticos. Tivemos com o MPLA, com a UNITA, com o PRS e com o Presença Elvira Paulo. Depois de termos sido recebidos pelo PRS, o Dom Camuto ligou para mim à noite e disse para a Celestina, afinal, temos muito trabalho. Muito trabalho justamente na promoção da reconciliação. Eu sabia que os da UNITA tinham muitas dificuldades em poder assumir cargos de responsabilidade, por exemplo, diretor de escola. Não são só os da UNITA. Os do PRS queixaram-se exatamente da mesma coisa. Então, o que é que impera? Desde a independência, nós estabelecemos uma filosofia de excluir o outro, de rotular o outro como inimigo. Este não é nosso, é proveniente. Chamavam assim, depois, em 2002, depois da morte do Sabino, quando começamos com o processo de reconciliação nacional. Este é proveniente. Era um esforço para ver se era o proveniente. O Gurne não funcionou, porque se o ministro fosse da UNITA e o vice-ministro do MPLA, o vice-ministro tinha mais poder que o ministro. Reúne depois o Bureau Político, o Comitê Central, às altas horas da noite, e o ministro, que não é do MPLA, não sabia de nada. Não sabia de nada. Em conversa com o Dr. Marcolino Moco, muitas vezes, quem o deixou cair foram, obviamente, os membros do seu gabinete. E diziam, mas como é que vocês vão ser escravos de um homem público? Vocês não podem permitir isto. Isto, digo,
Pode ser uma inconfidência, mas é isto. Todos nós sabemos disso, mas não queremos falar, temos medo. Temos medo. Sabemos que isso existe entre nós, nas nossas empresas, enfim. Uma vez estava a dialogar com 2 mais velhos do MPLA. Todos ouvem bom, mas um mulato. Depois o outro disse, olha, é assim. Nós estamos numa sala, os 2. Pronto, somos todos do MPLA. Somos todos ouvem bom. Mas depois passamos para outro nível. Eu fico, já não vou àquele nível. Porque, sim, sou do MPLA, é verdade. Sou ouvibundo, sim. Já tenho, por ser negro, e das minhas origens, já tenho uma conotação como sendo da UNITA. Você não é bem nosso. Mas ele disse que ele entrou no MPLA em 59. Mas você não é bem nosso. Então, e o mulato vai. Esta identidade do ouvibundo fica diluída. É um mulato. É ouvibundo, mas é mulato. Então, este ouvibundo negro já não participa deste banquete, a este nível. Isto é que vai retardar. Dividiram os municípios. Duvido-vos que haja um administrador dos novos municípios que não seja do MPLA. Ainda que seja, talvez no coração pode não ser do MPLA, mas tem de ter o cartão do MPLA. Tem que estar lá na lista. Não é possível construir país assim. Porque nós não estamos reconciliados. Não é possível construir país assim. Porque nós não estamos reconciliados. Temos medo. Temos medo do outro. Agora mesmo, converso muito com os políticos. Alguns do MPLA também começam a ter medo. Dizem, mas quando a UNITA chegar ao poder, vamos ser caçados. E o que é que estamos a fazer como igreja? Estamos a promover, pela primeira vez na história da Angola independente, o Congresso Nacional da Reconciliação, que vai ter lugar em outubro. Nunca houve antes. Estamos a convidar a todas as sensibilidades, políticos, ordens profissionais, sociedade civil, academia, todos. Durante 3 dias vamos discutir, como angolanos, quais são os nossos problemas. Vamos ver aqueles que querem, de fato, querem recomeçar. Queremos olhar para fazer uma retrospecção. O que aconteceu nesses 50 anos? O que nos separou? E uma das coisas é exatamente isto. A exclusão do outro, totalizar o outro, coisificar o outro, espezinhar o outro. Obviamente, o outro vai criar o ressentimento. Vai mesmo criar o ódio de tanto ser discriminado. Quando chegar a vez dele, porque nada dura para sempre, quando chegar a vez dele vai querer fazer igual ou pior. E vamos entrar num ciclo infinito de violência. Agora, nós temos que quebrar este ciclo. Os do MPLA deviam agora aceitar entrar nesta lógica, nesta dinâmica. Repito, nada dura para sempre. O Império Romano acabou, caiu. Nada dura para sempre. Em vez de ficar nesta posição, isto é nosso, não largamos, não queremos que ninguém venha e tudo, nem migalha já. Os outros nem têm direito a comer migalhas. Nem isto tem direito. Isto não é uma atitude positiva. Não é uma atitude positiva. Eu, uma vez eu lido muito bem com os muçulmanos. Nós não gostamos deles, enfim. Mas uma vez eu disse aos meus estudantes, se aqui os muçulmanos um dia tomarem isto, eu serei um dos poucos a ser salvo, porque eles gostam muito de mim. Diálogo penetra no mundo do outro, perceba, dispa-te dos preconceitos. O ser humano é igual em toda a parte do mundo. Existem chineses bons, chineses maus. Bacongos bons, bacongos maus. É igual, nós somos iguais, fomos feitos da mesma matéria. Fomos feitos da mesma matéria.
vai encontrar cristãos também violentos, né? Maus, mas vai encontrar, obviamente, há muçulmanos maus, extremistas, mas há muçulmanos muito bons. Muito bons. Aliás, são muitos deles, estão aqui, nós vamos às cantinas deles. Vamos às cantinas, compramos, são nossos amigos, mamadus, enfim, por aí fora, mas estamos ali. Nós devemos celebrar a diversidade. Exatamente, dá um quilado. Celebrar a diversidade. Celebrar a diversidade. Agora, esta história de sentido de uma só voz não funciona. Um só povo, uma só nação, não funciona. É preciso perceber, é verdade, esta identidade como angolanos, mas na diversidade. Agora, não nos ponham todos a mesma camisola. Eu uso M ou S. Ele usa L ou XL. Porque se lhe derem a S, não vai caber. Mas isso é preciso perceber isto. É preciso perceber isto. Então, esta é que é a questão da inclusão. E foi esta a inclusão. Procurar incluir o outro. A questão da participação, a democracia, a fraca participação cidadã. E as mulheres, é curioso, há muita coisa que se passa contra as mulheres. Por exemplo, mataram, até há pouco tempo, 22 mulheres na luta no Kwanza Norte. A presidente do Parlamento é uma mulher. A UNITA propôs, disse, vamos discutir isto. Ela barrou, não quis. Não quis. Mas isto não é, aquilo da Net Nahara, não é novidade. Há coisas incríveis que acontecem contra as mulheres, mas as mulheres não se levantam. Depois, ou se levanta a uma por um lado, a Jura também vai se levantar. Quer dizer, sempre as ilhas. Mas unamos-nos. Se elas fossem unidas, teriam muito mais força. Mas não se querem unir. E também não querem participar. Acham que a política é dos homens. Né? Só os homens. Não. Eu percebo e gosto da imagem de Michael Woza. Esferas de justiça. Todos não devemos ser deputados, não devemos ser ministros, não é possível. Mas há esferas de justiça, onde nós participamos. Aqui nós estamos a participar. Isto é participação cidadã. Infelizmente, devíamos ampliar este escopo, mas cortaram as autarquias. As autarquias. E a nossa democracia dizem que é representativa e participativa. Está incompleta. E mesmo a tal representativa, de facto, não é representativa. Aqueles deputados representam os seus interesses e os interesses dos seus partidos. Sim, os que estão hoje na oposição podem visitar. Amanhã mudam automaticamente. Mudam, literalmente, não os verão mais aí. Porque alguém disse, no princípio, essa questão dos nossos líderes, essa divergência. Porque a questão é que nunca houve esta visão comum. Porque até hoje, eu digo isso várias vezes na rádio, digo agora, o nosso líder não tem uma visão, não tem visão de país, não sabe o que fazer com o país. Não sabe o que fazer com o país. Porque ora diz isto, depois tentamos segui-lo há quantas vezes? Há quantos anos está a dizer isto? Eu sinto-me no alto mar, num navio perdido. Perdemos a bússola, perdemos tudo. Não sabemos para onde vamos. Ora, diz que vamos combater a corrupção. Está bem. O seguimos, depois diz, não. Nenhum país conseguiu combater a corrupção. Ele diz que ele vai ser o chamado, o milagreiro econômico. Depois vai dizer, não tenho varinha mágica para combater a inflação. Então, é difícil seguir o presidente. Ora, vamos, agora a produção, vamos apostar na agricultura. Daí a pouco, não. É preciso agora continuar a importar. Quer dizer, eu não sei para onde é que o presidente vai. Qual é o seu contributo para a reconciliação e a reconciliação nacional? Pois, eu como disse, é difícil segui-lo. Há momentos parece que de facto está a contribuir, mas o grande mérito só é por ter retomado
o processo de reconciliação que tinha sido interrompido. Começou em 2012, mas depois foi interrompido esse processo de reconciliação. E ele retomou em 2019. Agora, por favor, não, isto de pensar que a Civicop é a síntese ou então o apanágio da reconciliação nacional, não, isto é errado, não é verdade. Não é isto. É uma parte dentro do grande processo da reconciliação. Porque nós temos que falar da reconciliação na perspectiva social, na perspectiva econômica. Não é possível que um número irrisório de angolanos viva na abundância e a grande maioria na penúria. Falta aqui, isto é sim. Agora, se o presidente tivesse se esforçado para ver que pelo menos cada angolano pudesse viver do seu salário e que tivesse 3 refeições por dia e que nenhum angolano, é vergonhoso em pleno século XXI, sobretudo crianças, abraços com a malnutrição aguda, aí sim ele estaria de facto a trabalhar para o processo de reconciliação. E se ele permitisse, eu conversei com Adalberto, disse que fez vários esforços, queria aproximar-se do presidente para conversar, mas o presidente não quer. Não é possível, por um lado, dizer, olha, criei a Civicop, e por outro, não ter a coragem e a humildade de receber o líder da oposição. Numa democracia não é possível. A reconciliação não são só palavras, são atos. São atos. São atos. O Mondlane, eu estive em Moçambique, cheguei na sexta-feira passada, o Mondlane e o Diabo andaram e tal, desavidos, mas foram capazes. O presidente chamou, o Diabo chamou e disse, não, eu não vou conseguir governar assim nessas condições. Venha. Então é preciso meter, por isso é que eu digo, falei com o Adalberto, ele disse, já tentei, até hoje está à espera, lhe prometeram que lhe vão chamar, e já lá vão 3 anos. Ele já tentou tudo para encontrar-se com o presidente. Encontraram-se por 2 ocasiões, mas tinham delegações, mas não conversaram muita coisa sobre isso. Mas nunca puderam ter este encontro. Portanto, eu não posso dizer que, de facto, o Presidente da República tem estado a fazer muito para o processo de reconciliação, porque a Civicop não é, repito, o apanágio da reconciliação. É uma parte, é importante que as pessoas comecem a curar as suas memórias, fazendo o óbito, enterrar dignamente os seus. Isto é importante e é preciso ressaltar isto. Agora, também é importante dizer que sim, é verdade, o Presidente fez um grande esforço, um grande sacrifício e ajudamos a que chegasse até ali, a pedir aquela desculpa sobre a questão do 27 de maio, enfim, assumiu. Mas isso deve vir do coração. E depois do discurso, tem que vir ação. É isto, depois do discurso, tem que vir de facto ação. Eu penso que é isto que nós devemos procurar. Há outra questão, pois a diversidade. Sim, por isso é que nós estamos a dizer. Os políticos é que nos levaram à guerra. E os militares conseguiram, conseguiram de facto reconciliar-se. Conseguiram meter as armas, conversar, e tem uma lógica, e por isso é que os queremos trazer para esse congresso, para nos explicarem como é que eles fizeram, como é que eles conseguem limar essas diferenças, e conseguem caminhar juntos, pelo menos formar uma única força, enfim, não é perfeito, está bem, mas pelo menos podem nos dizer alguma coisa, podem partilhar conosco justamente alguma coisa sobre o processo da reconciliação. Eu acho que isto, poder, sim, essa é a questão do poder, e depois a esfera de justiça, já falei, sem saber soluções. Possíveis soluções para mitigar os vários problemas. Eu insisto, para mim, o primeiro passo é mesmo a reconciliação. Porque que, se não vamos continuar a que os PCAs, você pode ter estudado em Harvard, se você for da UNITA,
não vão ter. Pode ser o melhor matemático, físico, astrofísico. Não trabalha. Não trabalha. Mas você é angolano. Não vai trabalhar porque você é da UNITA ou da FT. Ou então te mandam passar há dias, eu digo isso, um político disse que o filho foi ter com o presidente porque ele estava trabalhando numa empresa como formador, formava, os estudantes dele ficavam chefe deles. Ele depois foi ter, disse, conseguiu uma audiência com o presidente, então depois disse, mas eu nunca soube, disse, não, fica do MPLA. Mas não pode, não é velo, não é velo, por que todos têm que ser do MPLA? Alguns nem querem ter partidos, querem ser apartidários, mas é jovem, quer ajudar o seu país. Não o deixam. E por isso é que muitos saem da Angola. Agora, a Reptiva, já ouviram, né? Vai ser candidata. Vai ser candidata à lista do PS. Sim, sim, a deputada. Ela é do AMBO, é Eva Reptiva. Sim, cantora e tal, está lá, é inteligente. Disseram, não, você vem à nossa lista. Vejam uma coisa dessas. E nós vamos perdendo cérebros. Não vamos ter, meu irmão. Eu posso aqui dizer, olha, temos que fazer isso, temos que fazer isso. Se isto não for resolvido, não vamos a lado nenhum. Vamos estar aqui mais 50 anos a falar das mesmíssimas coisas. Das mesmíssimas coisas. Há tantos desafios. Como é que, olha só o paradoxo do país. Temos tanta coisa por ser feita, tanta coisa. Mas ao mesmo tempo, é um país com um índice muito alto de desempregados. Vocês percebem isso? Conseguem perceber isso? Um país onde há tudo por ser feito, tudo por se fazer, mas ao mesmo tempo, um país com um índice muito alto de desempregados. Eu não consigo perceber. Pois então, eu penso que é isto que tinha para... Vamos agora para a segunda bateria. Bom, eu chamo aqui agora o senhor Venâncio Nguapi. Não sei se pronunciei bem, mas está aí, Venâncio Nguapi.